Já temos por aqui, então, o economista Adriano Paranaíba. Queria agradecê-lo pelo tempo, pela gentileza conosco. Adriano, temos muitos assuntos que estamos discutindo aqui desde as 7 horas da manhã. Uma delas que preocupa muito o governo é o tamanho do endividamento das famílias. Quase 7 em cada 10 estão endividadas. A gente sabe que tem muitos fatores, entre eles temos uma alta taxa de juros de 15%, que o governo acha que se a Gleisi Hoffmann gritar com o presidente do Banco Central, uma canetada, isso vai ser abaixado, que não acontecia nem com Campos Neto e muito menos com Gabriel Galípolo. Queria saber de você qual que é a alternativa para reduzir esse endividamento em massa. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Na verdade, não tem vários fatores, não. Tem um fator só, a incompetência do governo Lula. Esse é o motivo, né? E olha só, para as pessoas ficarem mais preocupadas ainda. Quando nós tivemos a última recessão brasileira, justamente no governo Dilma, causada por um forte endividamento, porque o endividamento vai fazer com que o consumo caia e as pessoas diminuam o seu nível de renda e aí acaba entrando em recessão. Quando a gente teve o governo Dilma, o endividamento do brasileiro era porque o brasileiro comprou carro, é porque o brasileiro estava viajando de avião, era porque o brasileiro tinha comprado imóvel. Hoje, o perfil do endividamento, pessoal, é porque o pessoal está parcelando conta de luz, o pessoal está parcelando abastecer o combustível, o pessoal está pondo cartão de crédito, está dividindo ali para pagar contas do dia a dia. Tem muita gente inadimplente em conta de água no Brasil. Então, isso é um sinal extremamente preocupante, porque já não é um endividamento causado porque a taxa de juros está barata e as pessoas vão consumir mais do que dão conta e depois essa conta estoura. Não, o nível de pobreza no Brasil está aumentando de uma forma silenciosa e esse dado reflete isso. Adriano, bom dia, um prazer recebê-lo aqui no Café com a Gazeta. Opa. Eu queria saber duas coisas, né? Primeiro lugar, guerra no Irã. Quanto que isso vai afetar o preço da gasolina? Já pegando esteio aqui do preço da gasolina, o endividamento das famílias está acontecendo principalmente por causa da inflação, ou seja, salário mínimo, vão lá, de um aumento de 5%, sendo que o preço das coisas, de quase tudo, quase dobrou nos últimos anos. Como o senhor vê essa questão da inflação agora neste ano? Primeiro, o governo está jogando na conta da guerra. Nós temos que lembrar, pessoal, que o preço do barril do petróleo está $100. E quando os petistas reclamavam do governo Bolsonaro, que a gasolina estava aí um absurdo, R$5, o preço do petróleo era $120, galera. Então, primeiro, é uma grande falácia. É muito bom pôr a culpa na guerra. E outra, desde que eu sou criança tem guerra no Oriente Médio, pessoal. Putz, é muita incompetência esse governo, quer sempre achar um culpado, menos o verdadeiro culpado, no caso do combustível, a Petrobras, que eles estão revertendo o processo de desverticalização e recentemente tivemos até notícia aí, eu fico escutando propaganda do governo na rádio, falando que a culpa é das distribuidoras, os postos de gasolina são gananciosos. Enquanto isso, a Petrobras fica arrochando as distribuidoras, metendo multa em quem não praticar o preço que ela quer, sendo que ela está vendendo o diesel mais caro para o pessoal. Então, a guerra é uma desculpa excelente para o incompetente, porque a culpa é do Trump. Tudo agora é culpa do Trump. Faz 2 anos que eu escuto essa falácia. Outra coisa, taxa de juros, o discurso de que a taxa de juros é para controlar a inflação, é uma meia-verdade. É uma das funções da taxa de juros, ela tem essa capacidade de controlar a inflação. Mas a taxa de juros está alta no Brasil porque o governo está endividado. Então o governo gasta muito, gasta mal, ele precisa ter uma taxa de juros mais alta para conseguir bancar as dívidas do próprio governo. Então, nós temos uma gestão realmente muito complexa no Brasil, de ninguém quer assumir responsabilidade, todo mundo quer fazer uma farra com dinheiro público e quem está pagando a conta é o brasileiro. O salário mínimo, é bom a gente lembrar que o reajuste do salário mínimo não resolve o problema inflacionário.
Na verdade, o salário mínimo ele gera mais inflação. Se você ficar aumentando o salário mínimo é custo, ele vai acabar jogando o preço das coisas para cima também. Mas mesmo assim, o salário mínimo ainda tem uma correção menor, porque no final do dia é uma correção política baseada no índice de inflação oficial do governo, que na verdade é uma conta lá que está todo mundo questionando, e não sou eu. Os próprios técnicos do IBGE estão questionando a interferência política do presidente do IBGE para a geração de dados duvidosos da inflação. Oi, Adriano, bom dia para você. Um dos temas que a Gazeta tem discutido, e é claro, o Brasil inteiro está se debruçando agora, especialmente com as eleições chegando, é o fim da escala 6x1, que o governo federal tornou um tema prioritário, mas eleitoreiro ao mesmo tempo. No caso do fim da escala 6x1, quais são os impactos para a nossa economia se isso acontecer, Adriano? Bom, o impacto é terrível, né? Vai tudo aumentar de preço, porque com o fim da escala 6x1, que é uma alternativa, né? Ninguém é obrigado a trabalhar na escala 6x1, mas é uma alternativa justamente para serviços que têm uma demanda que envolvem final de semana, serviços que acabam tendo uma necessidade de atender a demanda de uma forma contínua. O que a gente vai observar é um aumento de custo, né, pessoal? Como tudo no Brasil, o pessoal acha que é só fazer uma lei e resolve. Por que você não faz uma lei para todo mundo ser milionário logo? Já que esses petistas aí acham que o que resolve é fazer uma lei para acabar com a exploração do trabalhador, então acaba com o trabalho, pronto. Se o trabalho é algo tão ruim, vamos acabar com o trabalho, faz duas leis, uma para acabar o trabalho e outra para todo mundo ser milionário. Pô, nada na ponta da caneta resolve. O ideal não era nem ter ou não ter a escala 6x1. O ideal, gente, é acabar com essa lei trabalhista que é lá da época do Vargas, gente. Não é possível que a gente está no século XXI, nós estamos enfrentando um mundo moderno de inteligência artificial, de tecnologia, e esse governo, esses socialistas mofados, querem viver no mundo de Nárnia, querem viver lá onde o muro do Berlim ainda existia. Então esses caras acham que querem construir um mundo ideal e na verdade só constrói inferno na vida das pessoas. O ideal era a gente não ter nem ter obrigação, não ter nem a existência de escala 6x1. O ideal é cada um poder negociar. O patrão combina ali com a pessoa quanto quer trabalhar, porque tem gente que quer trabalhar mais, o cara tem mais conta para pagar. Ele quer 2 turnos, deixa o cara trabalhar 2 turnos, ele quer, ué. Vamos. A gente tá aprendendo muito isso com os aplicativos, né? Os motoristas de Uber falavam, o motorista de Uber trabalha 20 horas por dia. Cara, porque ele quer, porque ele às vezes tá precisando pagar uma conta urgente, tá precisando pagar uma dívida. Se ele quiser trabalhar só 5 horas, é só desligar o aplicativo. Então, mas estão querendo combater essas ideias novas. Então o ideal era a gente acabar com essa lei trabalhista lá da década de 40, pensar num modelo novo e moderno para que as pessoas possam trabalhar e ganhar bem no mundo moderno que nós temos. Então, respondendo a tua pergunta, vai ser uma catástrofe de custo, porque a gente está insistindo num modelo que não funciona mais. Bom dia, Adriano, seja bem-vindo aqui na Gazeta do Povo. A minha dúvida para você é uma explicação para todo mundo compreender por que o dólar está caindo, porque o petista usa isso como um bom argumento. Queria que você nos explicasse. Pois é, essa sua pergunta é muito boa, porque assim, quando dá errado é culpa dos outros, quando alguma coisa boa acontece, foi a gente que fez, né? Porra, meu, é uns picaretas mesmo, não tem jeito. O dólar está caindo por um problema de credibilidade do governo Trump, que está entrando em um monte de cilada, está entrando e dando bote errado, está fazendo um monte de questões, está se envolvendo numa guerra que ele tinha falado que duraria 2 semanas, a gente já está aí, daqui a pouco a gente está comemorando aniversário, que nem a guerra da Ucrânia, que não acaba nunca, e isso vai fragilizando. Então, o dólar hoje é mais uma questão geopolítica, né, que a gente está enfrentando. Lembrando que o dólar, o governo americano tem uma facilidade muito grande que, por exemplo, outros governos não têm, que é eu distribuir minha inflação para os outros países. Então eu posso muito bem imprimir mais dólares para pagar minhas dívidas, pagar minhas guerras, mas eu consigo socializar essa inflação com os outros países, distribuindo esse dólar em outros países, porque é uma moeda global.
diferente do real. O real, se o Banco Central começar a imprimir mais dinheiro, esse real fica aqui dentro do Brasil só gerando inflação. Como o dólar ele é global, ele acaba esparramando pelo resto do mundo, e aí esse excesso monetário de dólar acaba fazendo o preço dele cair. Então o dólar está caindo, eu sempre gosto de dizer isso, né? A gente não tem que falar que o dólar está caindo, né? Ou o dólar está subindo. Nós temos que falar do real, né? O real está valorizando em relação ao dólar, porque o dólar está em abundância no mercado, então faz com que o real comece a valorizar um pouco mais. E outra, esses petistas estão de sacanagem, né? O dólar está caindo para quê? É engraçado que o dólar ele cai um pouquinho, os caras comemoram, né? Mas quando sobe, o grande ditado do mercado financeiro é o dólar ele cai de escada e sobe de elevador. Então, assim, quando ele subir, vai subir forte, e os caras não vão entender por que está acontecendo isso. Aí a culpa vai voltar a ser do Trump, tá joia? Queria agradecer demais a sua participação. A gente gosta, assim, de economista que não fala economês. Explica pra gente aquela linguagem que o povo entende. Muito boas suas análises. Volte sempre ao Café com a Gazeta do Povo. Muito obrigado, é um prazer participar desse veículo de comunicação que é tão importante para o Brasil. Obrigado, Adriano.